Obrigado, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, uma boa tarde a todos. Eu gostaria de iniciar a minha fala agradecendo e enaltecendo o Ministério Público do Estado de São Paulo, na figura aqui do GAECO, que é o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado aqui em Bauru, que protocolou na Justiça aqui em Bauru a denúncia com mais de 545 páginas em relação ao banditismo, à quadrilha organizada que estava instalada na Coab. Hoje mesmo eu havia me manifestado na Rádio Jovem Pan sobre esse assunto, mas não tinha conhecimento do protocolo. O protocolo ocorreu no dia 28 de abril, foi aceito pelo juiz e tem uma notícia interessantíssima, que o juiz, ele já decretou a quebra do sigilo. Portanto, nos próximos dias, talvez ainda hoje mesmo, já teremos, na condição de cidadão, o acesso na integralidade da denúncia que foi oferecida. Podem ter certeza, vamos ter notícias e informações surpreendentes, em especial do envolvimento, de possível envolvimento de agentes políticos com o chefe principal da quadrilha. Mesmo ele não ter sido preso, porque foi pedida a prisão preventiva dele, as medidas cautelares que o Ministério Público pediu, a Justiça assim acatou e recebeu. Como, por exemplo, o juiz fixou como comparecimento mensal em juízo, proibição do acesso do presidente e dos diretores à Coab, proibição de contato direto ou indireto com funcionários da companhia ou testemunhas do processo, sob pena da decretação da prisão preventiva. Então, hoje, depois de quase 2 anos, aliás, foi no ano de 2000, 1 ano e meio, nós temos um resultado de uma grande operação realizada pelo Ministério Público. Parabéns ao Ministério Público, parabéns à sociedade, que não merece ser tão desrespeitada por agentes políticos que usam do cargo para oferir vantagem e roubar os cofres públicos. Bando de ladrão, vocês vão ter o que merecem. Vocês vão ter o que merecem. Eu fico muito feliz com uma notícia dessa, porque isso aí resgata, de uma certa forma, a vontade de muitas pessoas em fazer justiça. E isso também é um alerta para os agentes políticos que lá estarão citados nessa denúncia, principalmente nas conversinhas com o ex-presidente, para que saibam que podem cometer irregularidades, mas a justiça tarda, mas ela não falha. Outro assunto que eu gostaria de mencionar aqui, em resposta ao vereador Berriel, que falou que a Polícia Militar precisa de decibelímetro para autuar motocicletas com barulho por escapamento. Vereador Guilherme, isso não é verdade. Sabe por quê? Para se autuar um veículo com escapamento aberto, o policial militar, ele tem que abordar a motocicleta, ele tem que aferir se o escapamento está com as características alteradas, ou seja, se ele é diferente do original. Aí sim, quando ficou constatada a alteração de característica, ele autua o veículo, apreende o veículo. Só essa medida é possível fazer para conter o barulho de escapamentos de motocicleta. Aquilo que o senhor sugeriu, de decibelímetro, não existe para esse tipo de infração. Não existe. Então, não se pode fazer multa em motociclistas à revelia, a exemplo do que se faz quando uma pessoa passa no semáforo vermelho. O policial pode autuar quando alguém passa o semáforo vermelho. Pode.
o policial pode fazer sem necessidade de abordar o veículo. Então, esse tipo de autuação necessita obrigatoriamente da abordagem do policial ao motociclista e a constatação em loco por parte do policial. E a Polícia Militar fez sim, viu, vereador? Operações nesse sentido, tanto é que foi publicado recentemente uma nota, uma página inteira no Jornal da Cidade a respeito da operação. Então, não há que se falar em decibelímetro em situações como essa. Outro assunto, hoje eu dei entrada a um projeto de lei que proíbe o manuseio e utilização, a queima e soltura de fogos e estampidos de artifícios, assim como de quaisquer artefatos pirotécnicos de efeito sonoro ruidoso no município de Bauru e dá outras providências. O vereador Raul Gonçalves de Paulo, o então vereador em 2015, apresentou um projeto dessa natureza. Só que em 2018, ele foi declarado inconstitucional pelo próprio Tribunal de Justiça. Só que agora, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a legitimidade do município, do Poder Legislativo, em implantar tal medida no município. Então, o Supremo Tribunal Federal, por meio do ministro Alexandre de Moraes, reconheceu a legitimidade da lei municipal implantada em São Paulo, que diz que protege os animais. E também essa lei não tem o condão de proteger exclusivamente os animais em relação dos efeitos sonoros ruidosos, mas também as pessoas que são autistas. Em Bauru, há uma estimativa que há 3.500 pessoas, 3.500 autistas. E essas pessoas, está comprovado de que o barulho dos rojões incomoda tanto quanto os animais, porque elas têm uma hipersensibilidade auditiva. Então, a lei busca contemplar não só os animais, em especial os domésticos, mas também os autistas. Isso foi o mesmo foco de objeto da lei em São Paulo. Então, nós estamos apresentando novamente e agora já com respaldo do STF. E eu fiz isso a pedido da presidente da Comissão Municipal de Defesa e Proteção dos Animais, a Thaís Viotto, e ela me entregou pessoalmente e pediu em nome da OAB que eu apresentasse o projeto de lei. E assim o fiz, para deixar bem claro que eu não estou ocupando e nem invadindo a área de quem quer que seja. Eu entendo que o vereador ele tem o livre-arbítrio de apresentar projetos de lei, de pedir audiências públicas dentro dos mais diversos assuntos que lhe convier. Então, eu entendo que é uma medida necessária, salutar e importante em defesa dos animais e em defesa dos autistas. Um outro assunto que eu gostaria de mencionar foi em relação a um pedido que eu fiz de informações lá na Águas Virtuosas. Eu estive lá no começo do ano, o vereador Marcelo Afonso também foi, outros vereadores também lá estiveram. O vereador Bira também esteve conversando com os moradores do lado do Águas Virtuosas. Eu entreguei um exemplar da resposta da prefeitura ao vereador Bira, não sei se ele teve a oportunidade de ler, mas o que me chamou a atenção nessa resposta, muito bem redigida pelo doutor Eduardo Janone, um procurador do município, procurador jurídico, em que ele diz o seguinte, que ele fez várias consultas a várias secretarias a respeito dos problemas que nós apontamos, como, por exemplo, cobrança de IPTU, que, ao meu ver, é indevida. Lá não tem rede de água, esgoto, lá não tem galeria pluvial, ou seja, a água que lá é captada das chuvas, ela vai toda para o Rio Batalha, que está acima da estação de captação de água do Batalha, portanto, um sério risco para a estação de captação de água, mas é um bairro que existe e nós temos que respeitar. E aí, nas manifestações dos diversos secretários, a que mais me chamou a atenção, eu sei que o meu tempo está acabando, foi a do secretário do Planejamento, em que ele disse, resumidamente, que não houve avanço desde a finalização do plano de manejo. Para quem não sabe, ali está na APA do Rio Batalha. E aí foi feito um plano de manejo e deram uma destinação lá que lá só pode ter chácara recreativa. Ele disse também o seguinte, que
Na cidade de Bauru, nós temos outros 52 bairros desprovidos de infraestrutura, semelhante a Águas Virtuosas, e que ele entende ser necessário criar uma taxa de saneamento proposta pela Política Nacional de Saneamento a ser incluída na cobrança do IPTU, para que a gente crie um fundo e esse fundo, aos poucos, vai implantar as obras de infraestrutura necessária para a cidade. Repito, são mais de 52 bairros na cidade que carecem de infraestrutura. Sem dinheiro, eu quero saber como é que vai resolver o problema. Muito obrigado, senhor presidente. Peço a inclusão do meu nome nas explicações pessoais, em razão de que ainda tenho algo a comentar.